Oi, gente, voltei. Fiquei muito feliz com a receptividade de vocês no outro vídeo. E é muito gostoso saber que um formato me faz estar mais perto do que vocês enxergam. E eu acho que esse jeitinho de ir compartilhando as leituras, comentando indicações, possibilidades, fez com que vocês me sentissem e que eu sentisse também a presença de vocês. Então eu vou continuar. Tô bem feliz com o processo, que é o mais importante, a gente sentir um pouquinho de prazer nessas frestas da vida, né? E tá bem cedinho, são 6:30 da manhã. Eu amo ler de manhã, é assim o meu horário preferido para receber as ideias, sentir, poder de alguma maneira curtir o momento mesmo, sem as preocupações do dia, sem as ansiedades, as aflições. À noite eu leio também, mas eu sinto que à noite eu já leio num lugar de cansaço, de me desligar. E de manhã vem aquele start de querer aprender, conhecer, ir por outros caminhos, interpretações. E eu, gente, acordei com uma missão que era terminar esse livrinho aqui chamado Aqui. É uma história em quadrinhos que a minha irmã me emprestou. Ela falou: você precisa ler isso. Eu comecei lendo ontem na casa dela, pedi pra trazer pra mim, porque assim, isso daqui explodiu a minha cabeça. Sério, é um negócio de outro nível de profundidade, de reflexão. Gente, basicamente a história inteira gira em torno de uma casa. O cenário primordial é esse daqui, só que conforme a gente vai passando as páginas, então, por exemplo, aqui a gente tem um ano que é 1957. Aqui no cantinho a gente tem esse gato que tá em 1999. Então, conforme a gente vai passando as páginas, a gente vai sendo transportado no mesmo espaço para temporalidades diferentes. Então, isso daqui, essa floresta, por mais que a mulher tenha ficado em 1957, essa floresta é de 1623 e o gatinho tá aqui ainda. E aí as páginas vão passando e a gente vai tendo uma série de sobreposições de tempo, de lugares, de decoração, de costumes. É uma viagem impressionante. Eu fiquei maluca lendo isso daqui, reparando nos detalhes, reparando no tipo de roupa de cada tempo. É assim, os hábitos, o que as pessoas conversam. É impressionante e mexeu ainda mais comigo porque no sábado eu estava conversando com a minha mãe e com a minha irmã sobre o quanto eu tenho hábitos e afinidades com outros tempos, principalmente se for pensar naquilo que me atrai esteticamente com os anos 80. Porque eu gosto muito dessa possibilidade de pensar a vida numa lentidão, num esforço para chegar nas experiências. Ouvir uma música demandando uma interação física, de se deslocar até o CD, o rádio, ou sei lá, o vinil, a coisa de você ficar passando tempo na conversa, no telefone. Eu acho que tinham processos que tornavam a dinâmica da vida menos constante. E com isso havia uma digestão maior daquilo que era presente. Isso porque eu nem vivi os anos 80, mas eu tenho uma coisa muito louca com esse período, chega a ser até um negócio nostálgico com o que eu não vivi. É muito doido, eu sempre converso muito isso com as pessoas próximas a mim. E ao mesmo tempo, conversando com pessoas que viveram esse momento, elas relatam muitas vezes a questão da limitação, porque se você pensasse diferente daquilo que era regra dentro da sua casa, ou você quisesse ter a vivência de algo que não vendia no seu bairro, como um livro, ou ouvir uma música, assistir a um filme, tudo
era muito limitado nessa questão do repertório, pensando em acesso, ainda é por uma questão financeira hoje, mas naquele tempo, numa questão de oferta, era ainda maior, né? O catálogo era muito mais restrito para a maior parte das pessoas, a não ser aqueles que destoavam muito realmente na coisa da classe social. E aí eu fico pensando, gente, a gente tem a faca e o queijo na mão. Por quê? A gente tem essa vastidão de repertório, a gente pode consumir muitas coisas, mas nós estamos malucos da cabeça, porque essa quantidade de informação faz com que a gente só beire a superfície de tudo. A gente fica interagindo com a vida num lugar do excesso, do acúmulo, e com isso a gente tem um estado constante de exaustão e produtividade, que é um paradoxo. Como é que eu vou produzir exausta? Acaba que eu só vou entregando migalhas de mim para o outro e para o mundo. Então eu estava conversando muito com a minha irmã sobre quando a gente aprender a ter qualidade nessa constante de repertório, talvez a gente atinja um nível de sensibilidade muito interessante. Eu costumo ter um certo otimismo em relação às coisas. Mas o que eu quero dizer é, poxa, eu posso ouvir muitas músicas, eu posso assistir a muitos filmes, eu posso ter vários conteúdos com acesso à internet numa plataforma. Eu só preciso educar a minha mente em relação a essa dependência de dopamina, a essa procrastinação em relação às profundidades. E aí, administrando esses mecanismos, talvez a gente consiga encarar a nossa rotina com mais preciosidade e desfrutando mais daquilo que hoje a gente pode alcançar. E esse livrinho me tocou especialmente nesse lugar porque ele mostra o que as pessoas faziam em cada tempo, como elas lidavam com o tempo, com a conversa, com o outro, com o estar. E isso mexe muito comigo. O quanto a gente vem ressignificando a nossa existência no mundo, num lugar muito passageiro, muito discreto de estar, de marcar, de acontecer, de durar. E esses verbos, para mim, eles são muito importantes, porque a minha educação aconteceu sempre em volta da mesa, tomando um cafezinho, conversando sobre a vida. E aí hoje, com tudo que a gente tem, a gente desperdiça em algum lugar porque a gente quer só focar no objetivo do acúmulo, daquilo que é quantificável. E não, talvez se a gente aprender com esses outros tempos sobre essa digestão do momento e trazer para aquilo que a gente tem hoje de acesso, a gente consiga chegar num lugar que a gente ainda nem sabe qual é. E pensando nessas experiências todas, eu cometi, gente, uma aventura. Eu comprei um negócio que vai chegar amanhã e eu vou mostrar para vocês ainda nesse vídeo, mas que tem tudo a ver com essa linguagem que eu quis trazer para vocês nesse início de vídeo. Então, quando eu chegar eu mostro, tô muito feliz, eu acho que vai ser assim uma experiência muito legal de viver. E fica aqui já essa baita recomendação, porque é um livraço. Isso daqui explodiu a minha cabeça. É muito bom, é muito bom, é muito bom, muito bom. Tenho certeza que vocês vão gostar dessa leitura. E para quem não tem o hábito de ler histórias em quadrinhos, eu acho que é assim uma possibilidade maravilhosa. É o tipo de livrinho que ter na estante é um daqueles olhares que você vê e fala, nossa, que bom que esse livrinho tá aí, porque eu posso reler a vida toda e ele tá aqui comigo. Maravilhoso, maravilhoso. Eu vou devolver para minha irmã, mas acho que eu vou atrás de um exemplar para mim também,
para eu poder reler muitas vezes, folhear. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Às vezes eu sento na frente da minha estante e eu fico só olhando, sabe? Aquilo que eu marquei, a ilustração, o traço. É uma viagem, é muito gostoso, muito bom. Que bom que a gente tenha arte para desfrutar com essa paixão. Acabei de chegar da escola, dei aula hoje o dia todo, ansiosa por esse momento, porque eu comentei com vocês que eu tinha comprado uma coisa muito legal e chegou e eu vou abrir com vocês. Olha só, já estou aqui munida do meu estilete. Gente, sério, 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 sério. Eu estou muito ansiosa por esse momento, muito feliz com essa compra. Acho que eu vou me divertir bastante com essa experiência. Tô abrindo aqui pra gente ver juntos e também para eu registrar esse momento que com certeza vai se tornar uma memória de carinho. Meu Deus, meu Deus. Ó, já vieram algumas coisas aqui. Uma dica. Temos uma pista do que vem pela frente. Ai, que fofinho! Nossa, muito fofo, ó. Outra pista do que vem pela frente. Que será? Que será? Ah, tem um cupomzinho aqui, inclusive. Que coisa mais linda, meu Deus! Olha, gente! Não dá! Meu Deus, tô apaixonada já. Já estou em... Ah, não, parou. Parou, parou. Meu Deus, não dá. Ai, que coisa mais fofa do mundo. Meu Deus, vocês estão preparados para isso? Sério, cenas fortes. Eu comprei um Walkman para ouvir fita cassete. Sim, eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu tenho que assumir as minhas escolhas e as minhas decisões. E eu simplesmente comprei um Walkman porque eu quero muito passar por essa experiência. Eu não sei como é que abre, eu não sei mexer, eu vou ter que, enfim, fuçar aqui. Ai, que bonitinho. Olha aqui, aqui põe a fita. Por quê, né? Por que eu fiz isso? Por que eu comprei esse aparelhinho? Justamente em diálogo com uma conversa que a gente teve, porque eu gosto muito do desfrutar da coisa e uma experiência que eu tinha com o CD quando eu era menor e, enfim, eu peguei mais essa fase, era a de ficar ouvindo o mesmo CD infinitamente, ficar manuseando o encarte, ficar curtindo as músicas, até o próximo passeio em que eu pudesse ter a chance de ganhar outro CD. Geralmente é minha irmã que me presenteava bastante, mas eu também pedia muito para minha mãe. E era aquela coisa, mãe, posso comprar aquele CD? E eu sabia que aquilo precisava durar, que aquilo tinha que ser aproveitado, porque além de ser caro, era uma experiência mesmo de imersão, de ouvir as músicas várias vezes, as mesmas músicas, aprender as letras, curtir a arte que envolvia a produção daquele disco. E eu sinto muita falta de ouvir o disco como um todo, sabe? Do começo ao fim, porque as escolhas das músicas num disco, elas contam uma narrativa. E elas começam a partir de uma ideia que vai ser desenvolvida e concluída, e não só concluída pelas músicas, mas pela decisão do que está na capa, daquilo que acompanha, emendando os instrumentos. E eu, claro, posso fazer isso nas plataformas de música que a gente tem à disposição, mas eu sinto que a questão material de você manusear, de não ter a opção de ficar escolhendo muitas coisas e se colocar num lugar instável de, até mesmo por ter tantas escolhas, nem conseguir ouvi-las até o fim, porque isso vai nos gerando uma certa precipitação, assim. A gente começa uma música e quer ouvir a outra, já muda, e quer ouvir a outra, já muda. E aqui existe uma temporalidade diferente que eu acho até que afeta no som, na forma como a gente absorve
essa constância. Então eu tô muito feliz e, atenção, tem mais coisas pra gente abrir juntinhos. Ai, meu Deus, sério? E que bom, porque chegou tudo junto. Não estava previsto para chegar tudo junto. Ai, que delícia, sério, tô muito feliz. Muito gostoso fazer coisas por nós, né? Ai, que lindo! Eu comprei... Gente, será que eu perdi o controle da situação? Mas, olha que belezinha essa fita da Marisa Monte. Cara, que doideira. Olha o que vem aqui. Vem as músicas. E olha que legal. Brinde, música extra neste cassete. Isso é muito massa. A expectativa de qual música é essa. Aqui vem as musiquinhas, que vem de um lado, do outro lado. E... atenção, tem outra aqui. Ah, meu Deus, que legal! Ai, gente, sério. Acho que é um caminho sem volta. Tcharam! Outra fitinha, esta do Ney Matogrosso. Pescador de Pérolas. Gravado ao vivo. Participações especiais. Que legal. Nossa, ele tava muito diferente aqui. Essa já é uma fita branca. Meu Deus, isso é muito legal. Aí aqui tem lado A, lado B, o nome das músicas. Ai, gente, muito bom. Tô muito feliz, então, com as minhas duas fitas. Tem muita música legal para ouvir aqui. E eu até estou cogitando ir para a escola a pé, para, enquanto eu estiver caminhando, eu possa ouvir essas músicas e curtir, começar assim a associar talvez esse processo de ir até lá, curtindo essa experiência, observando a paisagem. Eu sempre gostei muito de caminhar, sempre foi uma coisa que me fez muito feliz. E agora eu tenho novas companhias para participar disso comigo. E aí, gente, como eu falei para vocês, eu dei aula a manhã inteira, são 4:30 da tarde, eu acabei de chegar em casa. Agora eu quero fazer um cafezinho, porque eu esperei muito por esse momento. E eu vou terminar o livro que eu estou lendo, que eu até mencionei para vocês no último vídeo, que é o Palmares de Zumbi. Esse livro, nossa, foi uma grata surpresa. Gostei muito da leitura. O Leonardo Chalub escreve muito bem. Vai contar a história de Palmares, vai apresentar vários personagens históricos interessantes, vai trazer muito sobre a cultura brasileira, principalmente a cultura afro-brasileira, a partir de um conhecimento que vem da capoeira, de aspectos religiosos de matriz africana, a organização dos quilombos, as técnicas de conhecimento, muito bom. Professores que estão por aí, é um livro que eu fiquei pensando muito que pode ser super interessante para trabalhar com os aluninhos na escola, já no ensino fundamental 2. É uma narrativa que engaja, mas que ao mesmo tempo traz um panorama histórico muito bem descrito, e fora que o livro é belíssimo, porque ele tem várias xilogravuras do artista Luiz Matuto, e isso traz todo um tom muito legal para amarrar essa história. Tem um relevinho aqui na capa que é muito bonito também. Gostei tanto que faltam aí umas 40 páginas para acabar e eu já fui atrás de comprar a continuação, que é Dandara e a Falange Feminina de Palmares. Não vejo a hora de ler, a escrita dele é muito legal mesmo. E aqui ele já vai enfocar na Dandara, que é outra personagem muito interessante pela sua coragem, pelo seu preparo físico, pela sua maneira estratégica de desenvolver a resistência num contexto de um Brasil tão violento e que ainda hoje passa despercebido nas nossas falas, no nosso posicionamento, na nossa responsabilidade. Por isso, como eu falei para vocês no último vídeo, quero ampliar o meu repertório bibliográfico, o meu olhar para a história afro-brasileira como professora, enfim, né, a minha responsabilidade de me posicionar nesse lugar
antirracista. E, curiosamente, eu li Angola Janga, como eu comentei com vocês, e aí eu tava pensando num livrinho que eu tenho aqui em casa, peguei para folhear, que é o livro Discurso sobre o Colonialismo, eu ainda não li, mas a curiosidade é que esse livro ele foi ilustrado pelo Marcelo de Salete, que é o quadrinista de Angola Janga. Ele fez várias ilustrações. Esse livrinho é um manifesto também de resistência contra o colonialismo e todas as suas dores. E o Marcelo de Salete participou aqui com essas ilustrações. E que também tem um metaverso aqui que eu fiquei muito surpresa e que dá até para trazer também essa reflexão para a sala de aula, porque nessa ilustração eu reconheci o rostinho desse personagem, que é o Tintim, ou Tantan, né? Que é o personagem muito famoso dessas histórias em quadrinhos e que, apesar de serem histórias divertidas, muitas trazem ali uma memória também afetiva para muitas pessoas e tal, algumas histórias dessa coleção são questionadas pelo seu teor imperialista, num sentido de diminuir outras culturas, de ter uma certa hierarquia na maneira como o personagem se simboliza. E eu achei muito interessante que, num manifesto contra a colonização, o Marcelo de Salete teve essa sensibilidade de fazer uma ilustração em que o Tintim aparece nesse lugar ressignificado na linguagem direta da violência. Então é ele aqui que está como o colonizador que vai participar desse cenário violento de exploração, de invasão, de incompreensão do simbolismo desse outro que foi tão machucado. Quero ler esse livrinho também. Ai, muitas coisas, muitas maravilhas, muitas felicidades. Gente, olha, de verdade, para mim, a arte é um convite delicioso de expansão. E eu sinto que tanto estar em sala de aula quanto fora da escola, para mim é muito motivador o processo do aprendizado, de saber que eu leio um livro que me leva a outro, que eu vejo uma ilustração que me faz compreender aquela ilustração a partir de referências que a gente vai reunindo com a vida, com o diálogo, com a troca, com a escuta, com uma observação atenta. É muito precioso isso para mim. É uma grande alegria mesmo eu poder ter sido ensinada a apreciar isso com vontade, porque essa é a minha maior identidade. Então agora eu vou fazer meu cafezinho, vou ler meu livrinho bem gostoso, depois de um dia longo aí na educação brasileira. Amanhã tem muito mais, quinta também, sexta e muitas coisas pela frente. Mas é na arte que está o meu combustível. Terminando mais uma semana e vim aqui para concluir com vocês quais outras leituras eu fiz, que reflexões apareceram. Basicamente, eu dei continuidade a esse livrinho, Dandara e a Falange Feminina de Palmares, que é a continuação do livro que eu mostrei para vocês, chamado Palmares de Zumbi. Aqui, pelo próprio título, vai enfocar na personagem Dandara e apesar de, obviamente, o autor optar por muitos toques ficcionais nesse episódio histórico, eu acho que o Leonardo Chalub tem uma sagacidade em recortar temáticas importantes e trazer essas temáticas para a ficção. Por exemplo, nesse livrinho já começa com um trecho mencionando sobre a quantidade de artefatos africanos que estão ainda reféns da propriedade dos colonizadores e o quanto o resgate desses artefatos é sobre um conhecimento da identidade dessas pessoas que participaram da história. E num determinado momento do livrinho, isso é discutido. Outra parte muito legal que eu li
foi sobre a proximidade entre os africanos e os indígenas na troca de conhecimentos para a sobrevivência. Os indígenas ensinavam muitas técnicas de arquitetura no sentido da construção, a própria estética ali das casinhas, e também contribuíam com conhecimentos de medicina, de cura, de cicatrização. E isso também sofre um apagamento na nossa fala em sala de aula, porque pouco é mencionado sobre essa união que pretendia intercambiar mesmo formas de vida, formas de interpretação, para poder tornar ainda mais forte a resistência contra o sistema de opressão daquele tempo. Outra coisa também muito legal que eu achei foi quando chegou um mestre novo de capoeira em um dos núcleos de moradia que existia em Palmares. E num primeiro momento, como ele ensinava repetindo muito técnica, fazendo movimentos que as pessoas consideravam simplistas, isso desagradou, porque todo mundo queria lutar, todo mundo queria fazer as coisas mais difíceis, mais radicais, e ele insistia que para chegar naquele nível de excelência, a base precisava estar muito compreendida. E todo mundo expressou esse tédio, mas a Dandara, ao contrário, pediu para que o mestre ensinasse para as suas guerreiras as técnicas que ele tanto sabia, porque elas estavam dispostas a ouvi-lo. E essa é uma baita reflexão sobre o processo da educação, que tantas vezes a gente o enxerga como um processo prepotente, de que a gente deseja muitos títulos, o status, as recompensas, mas poucas pessoas estão dispostas a ouvir numa postura de aprendizado, de humildade, de revisitar o básico, a origem. Olha, uma borboletinha. De revisitar o básico, a origem, de estar disponível para ser questionado e talvez pensar, poxa vida, o caminho que eu tô construindo, será que é o melhor? Será que eu não poderia conhecer uma nova linguagem? E isso vale, num primeiro momento a gente pensa para os alunos, mas principalmente para os professores. Quais professores estariam disponíveis a revisitar as suas práticas de ensino, a aprender com outros mestres, a entender outros caminhos de método, de comunicação, de conexão com os estudantes? E esse episódio do livro me fez pensar sobre a importância e a grandiosidade de ser humilde frente ao aprendizado. Além dessa leiturinha que tá caminhando, eu passei numa livraria que abriu aqui na minha cidade, eu quis prestigiar, porque a gente tem que, de alguma maneira, dentro das nossas possibilidades, incentivar que esses espaços existam, porque não é só sobre uma loja que vende livros, mas é um espaço de convivência, um espaço de encontros, de pessoas afins, com afinidades que se empoderam. Eu sou muito, muito, muito fã desses lugares e já que eu tenho essa oportunidade financeira, eu tento sempre comprar nas livrarias, dos pequenos livreiros, porque é a minha maneira de incentivar mesmo que a borboletinha de novo, gente. Ah, que belezinha. É a minha maneira de, como leitora, fazer companhia para esses projetos. E eu comprei 2 livrinhos que se assemelham na temática. No ano passado eu li o livro Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks, inclusive eu gravei um vídeo que é um dos meus preferidos do canal, comentando sobre o amor nos nossos tempos, relacionando várias leituras diferentes. Foi muito legal criar aquele raciocínio. Assistam, tenho certeza que vocês vão gostar. E aí eu peguei a continuação do livrinho da Bell Hooks, que é Salvação. Gente, essa mulher é perfeita.
Eu leio muito Bell Hooks há muitos anos, releio muito Bell Hooks, gosto muito do jeito que ela enxerga o mundo, do jeito que ela enxerga a pedagogia, a luta, as pautas sociais. É uma escrita sensível, funciona muito bem com essa escritora. E aí quero muito, muito ler a continuação. A Bell Hooks pensa os laços afetivos dentro de uma lente política, compreendendo que se relacionar com o outro não é só sobre uma vibe da emoção, mas é sobre gerar sentidos, é sobre se posicionar, criar ambientes saudáveis a partir da compreensão de como os afetos foram estereotipados ao longo da história. Não vejo a hora de fazer essa leitura e peguei também o livrinho de uma psicanalista chamada Anna Sui. Ela ficou bem famosa nos últimos tempos e o livrinho se chama A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Aqui a Anna Sui traz vários conceitos da psicanálise voltados para o relacionamento e mostrando o quanto a gente desconhece o que é se aprofundar na vida com o outro. É um livro bem bonito, eu já comecei a ler um pouquinho, assim, folhei, mas quero me dedicar com mais calma quando tiver oportunidade. E aí, essa semana também, gente, na vibe lá que nós conversamos sobre um outro tempo, a lentidão, desfrutar as experiências, me deu saudade de ler um escritor que eu gosto muito, que é um quadrinista chamado Camilo Solano. Ele é um quadrinista brasileiro e ele tem a facilidade de observar o cotidiano a partir das suas minúcias. E o Camilo sempre escreve gibis que envolvem cenas muito simplistas, cenas do cotidiano familiar, cenas que dizem respeito à vida no interior, e eu me identifico muito com a maneira que ele desenha, escreve, com o que ele opta por destacar. E nesse livrinho aqui, chamado Cidade Pequenina, o Camilo e o irmão do Camilo trazem várias histórias da vivência no interior. Tudo aquilo que é sobre uma vida de calmaria, mas também uma vida, às vezes, de tédio, de conexões, de conversas no quintal, de olhar um entardecer e se emocionar, de ter um ritmo realmente muito mais detalhado da própria vida. Fora que, assim, o que eu mais gosto de ler gibi é que, sei lá, você tá aqui, eu até marquei, esse daqui tá autografado, fiquei muito feliz, tá lendo aqui essa página, contando uma história que inclusive é muito engraçada, e de repente você vira a página e você se depara com uma folha inteira de desenho. Eu acho isso, não, fora o cheiro de tinta, eu acho isso de uma explosão de sensibilidade. Cara, você tá lendo de boa e o cara faz uma página gigante de desenho. Quanto tempo demorou para ele fazer isso? Quantos detalhes cabem nessas cores, nesses traços, nesse personagem? Eu amo, gente, amo e recomendo muito, assim, quer começar a ler história em quadrinhos? Começa pelo Camilo, com certeza vai ser uma trajetória deliciosa, ele mistura muito humor com sensibilidade, com emoção, tem uma das histórias aqui, olha, até abri na página, que conta sobre um poeta, um orador, que se emocionava com os poemas, e ele vivia numa cidadezinha do interior e todo mundo conhecia esse cara pela forma como ele colocava emoção na hora de declamar os poemas, e vai contar sobre esse personagem lindíssimo que nunca se deixou endurecer, que sempre contou com a arte para continuar sensível a essas delicadezas. É uma história linda, eu chorei, como eu falei para vocês. Não custa muito para eu chorar, viu, gente? Eu choro com frequência por muitas coisas e eu costumo dizer que bom, porque enquanto eu me emocionar, as coisas estão fluindo. Quando eu parar de me emocionar, aí eu vou me preocupar com o que eu me tornei. E por fim, queria dividir com vocês a minha obsessão dessa semana. Gente,
Que loucura foi essa na minha vida? Eu descobri Tamara Klink no meu coração. E aí eu comecei a ouvir 1 milhão de podcasts, comecei a assistir várias entrevistas, fiquei completamente alucinada pela experiência dessa mulher que ficou 1 ano isolada na Groenlândia, num barquinho pequeno, fazendo todos os reparos mecânicos e lidando com mil dificuldades e desafios da navegação, com uma idade super jovem e toda a coisa da solidão, dela ficar lá lendo os livrinhos dela sem internet, da questão da alimentação, porque 1 ano cercada por gelo, que organização é essa? Que mentalidade é essa? E ela conta sobre tudo que ela aprendeu, sobre quem ela se tornou. Gente, é fascinante ouvir essa mulher falar. Eu fiquei realmente assim encantada pensando em todas as propostas que ela trouxe para a gente refletir. E aí, ontem eu baixei no Kindle, comprei o livrinho dela, Nós e o Atlântico em Solitário. Ela tem 2 livros publicados, pretendo ler os 2. Deixa eu abrir aqui a capinha para vocês verem. Então, baixei esse livrinho aqui, que eu não vejo a hora de ler. Quando eu acabar o livro da Dandara, eu já vou pegar o da Tamara. Acho que vai ser uma leitura que vai explodir minha cabeça, porque já na entrevista eu ficava, meu Deus, olha o que ela falou, gente, que coisa linda! Nossa, eu pirei, eu fiquei maluca. E eu aproveitei também que o e-book do pai dela tava barato também e já baixei, porque a gente faz o que? A gente vive a experiência de forma imersiva. A gente vai até a última gota do que a gente puder para se aprofundar. E o livrinho dele se chama 100 Dias Entre Céu e Mar. Para quem não sabe, o pai dela, se eu não me engano, atravessou o Oceano Atlântico. Será que estou falando besteira? Mas eu acho que foi isso com um barco remando. Remando, gente, vocês estão entendendo? Remando. E aí ele vai contar sobre essa experiência também. Quanta coisa a gente tem para aprender com as pessoas que vivem as suas decisões. É esse livrinho aqui. Bora de próximas leituras. Provavelmente o próximo vídeo aqui para a gente conversar vai envolver muito dessas ideias que eles trazem. Acho que também vai ser um vídeo muito legal da gente trocar. E bora ler, bora conhecer, bora aprender, bora ampliar nosso repertório. Espero que vocês tenham gostado. Acendi essa velinha que tá super cheirosa aqui na minha casa. Vou ler um pouquinho, que venha a próxima semana com muita força e que todas as vezes que a gente se sentir cansados por os desafios malucos da rotina, seja como professora ou em qualquer outra profissão que vem sendo colocada à prova todos os dias nesse mundo, que a gente se apoie no acolhimento da arte, na felicidade, do encanto, do espanto, de se permanecer eternamente deslumbrado, relaxado com aquilo que nos faz emoção, que nos tira do óbvio já tão convencido. Obrigada pela companhia, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.